Hoje, nós vamos explorar a fundo essa ausência de Dan e Efraim e propor um diálogo acadêmico sobre múltiplas perspectivas desse texto, especialmente para os estudantes de teologia interessados em escatologia bíblica. Sabe, para mim, a chave para ler Apocalipse 7 não é genética. Certo. Esse apagamento é, na verdade, muito mais um artifício didático brutal. João está focado no que podemos chamar de uma genealogia puramente espiritual. A substituição desses nomes atua como um alerta vermelho, sabe? Um aviso teológico sobre apostasia e orgulho para a igreja, e não um censo demográfico de DNA no fim dos tempos. Eu entendo esse ponto. Mas eu já vejo isso por uma lente bem mais concreta, quer dizer, bem mais literal. Acredito que a escatologia nos força a olhar para a história e para a profecia de forma física mesmo. A disciplina pactual de Deus tem endereço, tem linhagem. Essa exclusão está enraizada na continuidade física dessas tribos e principalmente em como a igreja primitiva via o surgimento do anticristo, a partir dessa linhagem específica de Dan. Bom, vamos começar analisando o cenário da época, então. O meu ponto de partida para focar no DNA espiritual, em vez do literal, é um fato inescapável. No ano 70 d.C., o general romano Tito destruiu Jerusalém e o Segundo Templo. E, com o templo em chamas, os arquivos genealógicos das tribos de Israel... Aqueles registros super meticulosos em pergaminhos, né? Isso, os registros oficiais. Tudo virou cinzas. Ninguém salvou aquilo. Então, quando João escreve o Apocalipse na ilha de Patmos, lá pelo ano 90 ou 95 d.C., ninguém mais tinha como provar burocraticamente de qual tribo descendia. A identidade tribal judaica, em termos de papelada, tinha acabado. Portanto, faz todo sentido que João utilize Dan e Efraim não como uma linhagem rastreável por sangue, mas como arquétipos literários de rebelião. Mas peraí, deixa eu só pontuar uma coisa. A perda dos registros romanos e judaicos afeta exclusivamente o conhecimento humano, não é? É a nossa limitação burocrática, não a de Deus. Quer dizer que Deus não pode selar 144 mil pessoas de linhagens literais só porque o cartório do templo pegou fogo é subestimar bastante a onisciência divina. Mas você não acha que a perda do registro muda a forma como os primeiros leitores absorviam o texto? Muda para o leitor, mas não para a precisão do selamento em si. Deus sabe perfeitamente onde está cada fita de DNA de Dan e Efraim no planeta hoje. Reduzir a omissão a um mero arquétipo, meio que esvazia a gravidade de tudo que o Antigo Testamento construiu. Mas veja bem os mecanismos dessa construção no Antigo Testamento. A escolha de Dan e Efraim para ficarem de fora não foi um sorteio aleatório de Deus. Olhe para a tribo de Dan no livro de Juízes, no capítulo 18. Eles receberam herança lá no sul, perto dos filisteus, mas acharam a batalha muito difícil. Eles não queriam a fadiga de conquistar a terra. Eles recuaram. Sim, e o que eles fazem? Eles migram lá para o extremo norte, encontram uma cidade pacífica chamada Laís, massacram o povo inteiro e, no meio do caminho, roubam os ídolos de um homem chamado Mica, junto com um sacerdote levita de aluguel. Eles institucionalizam a primeira falsa religião estatal de Israel. É o atalho espiritual absoluto. A idolatria de Dan é pioneira, isso é inegável. É terrível. E Efraim consegue ser pior ainda. Efraim não foi apenas uma tribo, Eles se tornaram o motor político do Reino do Norte. Tão dominantes e arrogantes que os profetas usavam a palavra Efraim como sinônimo para toda nação apóstata. Ah, sim, quando o reino se divide. Exatamente, quando Jeroboão divide o reino, onde ele coloca os bezerros de ouro para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém, um em Betel, no território de Efraim, e o outro no extremo norte, onde em Dan. Exato, nas duas pontas. As duas tribos se tornaram as capitais geográficas da idolatria de Israel. É por isso que Oséias 4, versículo 17 diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Então, João, no Apocalipse, ele está resgatando essa memória. Ele está nos ensinando que a idolatria anula a herança. Olha, a sua análise histórica está impecável. É uma costura muito boa.
Mas a conclusão de que isso vira apenas uma metáfora no Apocalipse não se sustenta muito quando a gente olha para a teologia da igreja primitiva. Como assim, você diz a patrística? Isso, os primeiros séculos. Os cristãos dessa época levavam a genealogia absurdamente a sério. Se você pegar Ireneu de Lyon, no século II, ele não lia Adão como um mero símbolo ou um aviso sobre o perigo da idolatria. Ele acreditava veementemente que o próprio anticristo viria de forma literal e física da tribo de Dan. E olha, ele não tirou isso do nada, não. Ele puxou isso das profecias patriarcais em Gênesis, certo? O leito de morte de Jacó. Exatamente, em Gênesis 49. O patriarca Jacó abençoa seus filhos, mas a palavra sobre Dan é assustadora. Ele diz: Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo. Os pais da igreja conectaram esse caminho da serpente direto à figura escatológica da besta. Ah, eles faziam muito essas conexões textuais diretas. Sim, e eles foram além. Eles olharam para Jeremias 8, que diz que desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, ao som dos rinchos dos seus fortes treme toda a terra. Eles liam isso e viam, o exército do anticristo marchando literalmente a partir daquele território no norte. Então, a exclusão de Dan na lista dos selados não é uma alegoria para eles, é um julgamento divino literal, uma quarentena. Deus está isolando uma linhagem corrompida que vai ser o epicentro da rebelião no fim dos tempos. Bom, eu entendo como Irineu e os outros chegaram a essa conclusão. A ligação com a serpente é muito sugestiva, mas nós precisamos olhar para a matemática engenhosa que João usa em Apocalipse 7. Se o objetivo de Deus era simplesmente punir essas tribos e impor uma, quarentena genética, o texto diria: e foram seladas 10 tribos. Mas a estrutura bíblica demanda o 12, né? Exato, não diz 10. A estrutura exige o número 12 para mostrar completude. E a forma como João preenche os buracos deixados por Dan e Efraim é uma aula de teologia pura para qualquer professor de seminário. Para manter os 12, ele puxa a tribo de Levi. O que já é atípico, porque Levi, como tribo sacerdotal, não recebia a herança de terra e eles ficavam de fora dos censos militares do Antigo Testamento. Deus era a herança de Levi. Mas aqui, Levi entra na contagem militar do fim dos tempos. E olha, o mais brilhante para mim é a segunda substituição. Efraim sai da lista e quem entra no lugar dele? José. O pai? Sim, o pai. Ora, Efraim e Manassés são os filhos de José. Manassés está na lista de Apocalipse 7, o que é esperado. Mas em vez de listar o outro filho, que seria Efraim, o texto recua uma geração e insere o pai, José. E pensa nas implicações pactuais disso. É uma troca de peso. Muito peso. Efraim foi o filho rebelde, aquele que, segundo o Salmo 78, estava armado com arcos, mas recuou no dia da batalha. Ele desfrutou dos privilégios de ser a tribo líder, mas não manteve a aliança. Substituir Efraim pelo pai fiel é a demonstração perfeita de que privilégios de nascimento e títulos ancestrais não garantem de forma alguma o selo de Deus. O caráter e a fidelidade de José substituem a rebeldia histórica de Efraim. Isso é de uma sofisticação teológica imensa. Olha, eu concordo que é de uma sofisticação inegável. A substituição de Efraim por José tem um peso moral gigante. Mas eu discordo que essa lição moral substitua a realidade geopolítica da coisa toda. Uma coisa não exclui a outra. Você acha que João está mantendo a geopolítica literal aqui? Com certeza. O número 12 precisa ser mantido não apenas por uma questão de estética literária ou didática, mas porque Jesus Cristo, em Mateus 19, prometeu literalmente 12 tronos aos apóstolos para julgarem as 12 tribos de Israel. A estrutura governamental do reino exige essa literalidade, entende? Mas como você alinha essa visão literal de governo terreno com a exclusão na grande tribulação? Porque se for assim, estamos dizendo que, de repente, todo e qualquer descendente físico de Dan e Efraim,
hoje está geneticamente barrado de participar dos 144 mil, baseando-se unicamente no que seus ancestrais fizeram 3.000 anos atrás? Isso engessa a graça dentro de uma fatalidade genética. Não se trata de fatalidade genética, veja bem. Trata-se da continuidade do padrão moral e espiritual daquela linhagem frente a um cenário escatológico específico. Pensa comigo, a grande tribulação será o ápice do sistema mundial. O governo do anticristo forçará o mundo a uma adoração unificada e a um sistema econômico de submissão total. Certo, a marca da besta e tudo mais. Isso. E que tipo de pressão esse sistema vai exercer? Exatamente a mesma pressão histórica que derrubou Dan e Efraim lá atrás. Dan não aguentou a pressão militar e buscou um atalho. Efraim não aguentou a pressão política e buscou a conveniência de deuses falsos. A exclusão deles reflete a vulnerabilidade contínua dessa linhagem literal à contaminação. Eles cedem ao sistema do mundo. Não é que eles não possam ser salvos como indivíduos comuns, a graça ainda os alcança, mas eles estão desqualificados para a missão específica e primicial dos 144 mil selados. Sabe, para mim, essa explicação continua batendo na tecla genética. E eu olho para o livro do Apocalipse de uma forma muito mais orgânica em relação ao caráter da igreja. Pensa num documento confidencial do governo que acaba de ser desclassificado e liberado para o público. Ah, tá. Aqueles documentos cheios de tarjas pretas, né? Isso, perfeito. O sensor passa um marcador preto espesso sobre nomes, lugares e métodos operacionais. Quando você pega o documento para ler, a tarja preta não significa que a pessoa ali não existiu. A tarja preta grita para você: isso aqui é perigoso, isso aqui é um material restrito. Interessante. A omissão de Dan e Efraim atua exatamente como essa tarja preta de censura no documento de Apocalipse 7. Não é sobre o sangue que corre nas veias de alguém hoje no Oriente Médio. É sobre o fato de que a marca do anticristo e o selo de Deus são coisas absolutamente excludentes. Você não pode carregar a idolatria conveniente de Dan, a arrogância política de Efraim e ainda assim receber o selo do Deus vivo na sua testa. O espaço em branco deixado por eles é um alerta para quem está lendo. O seu DNA espiritual é que determina se você recebe o selo ou a tarja preta. Eu confesso que a analogia do documento censurado é muito boa para ilustrar o alerta didático, mas o problema de interpretar textos proféticos apenas como alertas de conduta moral é que a escatologia bíblica tem o costume de ser, teimosamente literal e territorial quando a gente menos espera. Eu imagino para onde você estará levando essa linha de raciocínio. Se a exclusão fosse apenas uma censura moral sobre atitudes ruins, a história bíblica dessas tribos terminaria aí, em Apocalipse. Elas seriam apagadas para sempre e virariam apenas um rodapé ilustrativo nos livros de seminário. Mas a Bíblia não para em Apocalipse 7. Você vai trazer Ezequiel 48 para a mesa, não é? Obrigatoriamente. O profeta Ezequiel destrói completamente a ideia de que Dan e Efraim são apenas metáforas descartáveis ou tarjas pretas. Na visão super detalhada do templo milenar e do reino de Cristo na terra, nos capítulos finais de Ezequiel, a terra de Israel é redistribuída de forma geográfica exata. Hectares, fronteiras medidas, portões da cidade. E quando o texto começa a listar a distribuição de terras no norte, quem é literalmente a primeira tribo a receber a sua porção territorial na glória milenar? A tribo de Dan. Sim, está lá no primeiro versículo de Ezequiel 48. E Efraim também recebe a sua porção de terra logo depois, e os dois têm portões literais com os seus nomes na Nova Jerusalém terrestre. Quer dizer, você não pode dar quilômetros quadrados de terra no Oriente Médio com medidas exatas para um arquétipo literário, entende? Se Dan e Efraim recebem território físico no milênio, a exclusão deles na tribulação em Apocalipse 7 teve que ser um evento literal sobre linhagens literais. Foi uma sanção severa, concreta e temporal sobre um povo real que se alinhou com o anticristo. Eu concordo 100% com a leitura espacial do texto de Ezequiel. A geografia ali é real, as fronteiras são delineadas e medidas minuciosamente. Mas perceba que, em vez de refutar a ideia do DNA espiritual e da lição de caráter, Ezequiel 48 eleva isso à sua conclusão mais sublime. É o clímax absoluto da teologia do arrependimento.
O fato de Dan e Efraim estarem banidos em Apocalipse 7, durante o horror da tribulação, mas estarem restaurados com terras e portões em Ezequiel 48, durante o milênio, nos mostra a própria natureza do julgamento de Deus. Mas como isso não reforça a visão literal? Porque afinal eles estão lá fisicamente e ocupando espaço físico. Porque demonstra que a linhagem física, por si só, não tem direitos adquiridos automáticos para evitar o julgamento. Mas também não está além da redenção. O que aconteceu entre a exclusão restritiva no Apocalipse e a restauração em Ezequiel? O crisol, o fogo da aflição. A omissão não foi um cancelamento eterno imposto por Deus. Foi um ciclo de julgamento corretivo desenhado para purificar. Uma disciplina temporária. Exato. Deus omitiu Dan e Efraim do privilégio de liderança e selamento na tribulação, porque a idolatria histórica deles exigia disciplina. Mas o arrependimento atua como restaurador absoluto da herança prometida. Quando esse remanescente sofre e se arrepende, a graça os recoloca na geografia da promessa. É a prova definitiva de que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E o fato de Dan, a tribo que introduziu a idolatria institucional e foi a primeira a ser exilada no passado, ser exatamente a primeira a ser listada na restauração geográfica de Ezequiel, olha, isso é a mais pura poesia da graça de Deus. Eu tenho que admitir que essa é uma articulação profunda e belíssima de como os textos conversam. E, na verdade, isso acaba revelando uma área enorme de convergência entre nós dois. Mesmo a gente partindo de premissas bem diferentes, você focando no alerta didático do caráter espiritual e eu defendendo a realidade geopolítica e física da disciplina pactual, ambos chegamos à mesma conclusão fundamental. O material bíblico não nos deixa em um estado de desespero irremediável. Com certeza. O texto não termina com um ponto final na exclusão. Exato. Na minha perspectiva, a disciplina cai sim com um peso real, histórico e literal sobre linhagens e povos que decidem se alinhar com o sistema do anticristo. Deus intervém na história humana de forma muito concreta, com julgamentos que afetam gerações inteiras. Mas o texto de Ezequiel 48 é a garantia pétrea de que a aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó não pode ser quebrada por falhas humanas. Deus pode retirar privilégios temporários, claro. Ele pode barrar uma tribo de ser contada entre os 144 mil devido à sua obstinação contínua. Mas o arrependimento invariavelmente destranca as portas da restauração. Ele devolve o nome da tribo à cidade e o povo à sua terra. É fascinante pensar em como essas diferentes camadas de interpretação enriquecem a nossa compreensão. Se olharmos para Apocalipse 7 apenas como um quebra-cabeça matemático ou genético, corremos o risco de ignorar o alerta vermelho piscando intensamente para a nossa própria geração. O atalho de Dan e a conveniência cultural de Efraim são venenos que circulam na comunidade da fé hoje, né? Muito. Principalmente a conveniência. Sim. A substituição do filho rebelde pelo pai fiel de Efraim por José nos força a avaliar que o caráter sempre suplantará a posição ou berço. É um material indispensável para qualquer professor de seminário ou estudante que deseje entender como Deus lida com o orgulho institucional. E ao mesmo tempo, se apenas espiritualizarmos os textos, a gente corre o risco de criar um Deus abstrato que não lida com a realidade suja e complexa da história geopolítica. A igreja primitiva não via as profecias flutuando nas nuvens. Eles procuravam as pegadas literais da serpente aqui na terra. Eles entendiam que as ações tomadas no passado em territórios específicos têm consequências escatológicas literais e maperáveis. O julgamento de Deus tem materialidade. E é exatamente essa tensão que faz a escatologia ser uma área tão inesgotável. Não é apenas prever o futuro, é tentar entender os padrões de justiça e misericórdia do próprio Deus através do tempo. O estudo dessas tribos nos puxa para a realidade de que as escrituras dialogam entre si de maneira muito viva, do Gênesis, passando pelo Apocalipse e culminando na restauração em Ezequiel.
E o que fica muito claro, independente da lente que você adote para ler o texto, é que a porta para a reconciliação permanece aberta até o limite final do relógio profético. Nenhum cancelamento divino na história bíblica foi desprovido de um propósito redentor maior. Sem dúvida. Fica evidente que as escrituras ainda têm muitas camadas literárias, históricas e proféticas a serem desbravadas com muito rigor e respeito, né? A omissão de Dan e Efraim não é apenas um mistério arquivístico para acadêmicos. É um espelho para a igreja de hoje. Deixamos para vocês, nossos ouvintes, o desafio de continuarem explorando essas camadas e formando as suas próprias convicções teológicas a partir dessa nossa exploração de hoje. Mas, olha, ao fechar a sua Bíblia hoje à noite, vale a pena se fazer uma pergunta muito pessoal. Se o documento definitivo da Aliança Divina fosse desclassificado e aberto hoje, o seu nome estaria visível, firmado no caráter e no arrependimento? Ou haveria apenas uma tarja preta, um espaço em branco, silenciado pela conveniência? Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.